Bom dia, meninos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, com o sexto ano. Então, vamos pegar nosso livro de História, vamos abri-lo e hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que foram passados, tá bom? Então, espero que todos estejam bem, né? Já tenham tomado banho, tomado café, escovado os dentes. E agora vamos começar, então, a correção dos exercícios. Então, vamos lá. Vamos lá na página 36. Na página 36, nós temos já uma perguntinha aí, né? Está assim. Que atividades do cotidiano asteca você identifica na imagem abaixo? Então, na página 36, vocês vão verificar essa imagem, tá? E responder a essa pergunta. Então, observar a imagem e responder a pergunta, beleza? Então, vamos lá. Quais são as atividades, né, do cotidiano asteca, da vida dos astecas, que a gente pode identificar nessa imagem que aí está? A gente pode observar, né, que eles estão desenvolvendo algumas atividades, né? Então, a gente vê barcos, então pode ser a pesca, né, uma atividade pesqueira, né? A gente tem a tecelagem, ela está representada aí também, né? Então, já temos duas atividades, né? Pesca e tecelagem, tá bom? Então, tecelagem seria a produção, né, dos tecidos, mexer com tecidos, né? Produzir tecidos, né? Então, é isso que a gente observa nessa imagem da cultura asteca. Então, os astecas, eles já desenvolveram, né, tanto a pesca quanto a tecelagem, né? A tecelagem, para eles, naquela época, era uma atividade econômica bastante rebuscada, ou seja, complicada, né? Mas eles já naquela época desenvolveram a tecelagem, tá bom? Então a resposta seria a pesca e a tecelagem, tá? Vamos passar para outra pergunta? Na página agora 38. Página 38. Então vamos lá. Vocês provavelmente leram, né, o documento em foco aí, esse texto, para responder a essas três perguntas. Então, a primeira pergunta: de acordo com o primeiro relato, como as coisas estavam organizadas no início? Então, a gente tem aqui, nesse documento em foco, né, uma fala sobre os povos pré-colombianos. Então, vou ler para vocês. Muitos povos pré-colombianos explicavam sua origem por meio de mitos. Nós já aprendemos nas aulas presenciais que mitos não são fatos, né? Ou seja, mitos são contos inventados pelo homem, não é certo? Então, os mitos, eles não são verdadeiros. Os fatos, sim, né? Os fatos podem ser comprovados através das fontes históricas, né? Os vestígios, as fontes orais, as fontes escritas, né? Tudo isso serve para comprovar um fato. Os mitos não. Mito é algo inventado, tá bom? Então vamos lá. Era um modo de interpretar e entender o mundo em que viviam. Os dois textos a seguir são fragmentos dos mitos de criação do mundo, entre os maias e os incas. Leia-os atentamente e responda às questões. Então, provavelmente vocês já leram o texto, né? Não havia ainda nenhuma pessoa, nenhum animal, pássaro, peixe, caranguejo, árvore, pedra, buraco, desfiladeiro, campo ou floresta. Por si só, o céu existiu. A face da terra ainda não era visível. Por si só, o mar ficou represado. Não havia mais nada, o que quer que fosse. Tudo em repouso, cada coisa feita silenciosamente. Feita invisível, feita para descansar no céu. Não havia, de fato, nada, então, que tivesse imóvel lá. Só a água retida, só o mar liso, por isso só ele se estendia represado.
Não havia nada, então. Nada que pudesse ter existido de fato. Era só quietude, na escuridão, na noite. Apenas os pais estavam na água. Luminosos eram eles, então. E cobertos de penas de quetzal e de pombo verde-água. O Sol, pai dos seres humanos, enviara 2 de seus filhos, Manco Capac e Mama Ocló, para reunirem as tribos em comunidades e ensinar-lhes a vida civilizada. O casal celestial partiu da Ilha do Sol, no lago Titicaca. Manco Capac levava um bastão de ouro e Mama Ocló um fuso de prata. Cruzaram o lago numa barca de ouro. O Sol ordenara-lhe fixarem morada no local em que o sagrado bastão se enterrasse sem esforço no solo. No Vale de Cusco, cujo significado é o de umbigo do mundo, o bastão enterrou-se e desapareceu para sempre. Ali, os filhos do Sol estabeleceram residência. Manco Capac instruiu os homens nos trabalhos da agricultura e Mama Ocló ensinou às mulheres os mistérios da fiação e da tecelagem. Os caciques quichuás, que se diziam descendentes de Manco Capac e de Mama Ocló, denominaram-se Incas. Existiram 13 Incas. A partir do 6º, tornaram-se imperadores. Então, nós vimos aí, né, a história da origem do mundo, né? A origem do mundo segundo os maias e segundo os incas. Segundo os maias, haviam deuses, né? E criaram o mundo. Antes não havia nada, não havia pessoa, nem animal, nem pássaro, nem caranguejo, nada, né? E por si só o céu existiu e aí tudo que se deu origem. Para os incas, né, tudo foi acontecendo a partir do momento em que Manco Capac e Mama Ocló se reuniram, tá certo? Então vamos aqui às perguntas. De acordo com o primeiro relato, como as coisas estavam organizadas no início? Bem, vocês podem dizer que o primeiro relato afirma que no início não existia nada, exceto o céu e o mar. Então vamos voltando aqui, voltar na primeira pergunta da página 38. De acordo com o primeiro relato, como os incas estavam organizados no início? Então vocês podem dizer que no início nada existia, exceto o céu e o mar, né? Segundo o mito, né, o relato dos incas, nada existia, apenas o céu e o mar. Nesse momento, tudo era tranquilo e imóvel. Os únicos seres que existiam eram os pais, que viviam na água. Beleza? Então, olha só, em relação a quando o autor diz que os únicos seres que existiam eram os pais, ele relata aí a importância, né, os elementos que deram base à origem da sociedade, né? Então, segundo o mito dos incas, dos maias, né? Primeiro o texto se refere aos maias. Eles dizem que tudo que se teve, que se criou, teve origem no mar, tá certo? Bem, vamos para a segunda questão. Como o segundo mito explica a origem dos incas? Então, vocês podem dizer que os incas foram criados pelos filhos do Sol, que foram enviados para a Terra para ensinar a vida civilizada às tribos que viviam na região.
Os 2 filhos ensinaram a agricultura e o trabalho de tecelagem. Segundo a crença inca, os imperadores seriam descendentes dos filhos do Sol. E quem eram os filhos do Sol? Como o texto falou, Manco Capac e Mama Oclo. Tá? Esses eram os filhos do Sol que deram origem à civilização inca. Tá certo? A terceira. Você conhece algum outro mito ou crença religiosa sobre a origem do mundo e de um povo? Explique brevemente como o mito narra essa origem. A gente pode falar sobre a teoria do criacionismo, né? Onde nada é comprovado cientificamente, né? Mas está na Bíblia. Para os cristãos, né? O mundo surge a partir, né, da criação, a partir do seu Criador, né? Que ele deu origem. Ele fez o homem à imagem e semelhança. Ele tirou o homem do barro, né? E aí criou Adão e Eva, né? E a partir daí foi se procriando e chegando a essa civilização que nós temos hoje. Então, essa teoria, né, que é a teoria criacionista, não é uma teoria comprovada cientificamente, tá? Não vamos aqui discutir se acredita ou não acredita, não é essa a discussão, né? Nós sabemos que existem as 2 teorias. A teoria criacionista é aquela que a gente recebe os ensinamentos na igreja, né, que cada um de nós frequenta, porque todo cristão, né, ele leva em consideração a teoria criacionista, e tem a teoria evolucionista, que é a teoria comprovada pelos cientistas, tá? Mas nós cristãos, né, acabamos acreditando na teoria criacionista, porque nós somos educados religiosamente para isso, tá certo? Então, a teoria criacionista, ela não é comprovada cientificamente, mas nós acabamos estudando, né? E é uma teoria, então, que significa um mito, porque aquilo que não é comprovado cientificamente é considerado um mito, tá? Então, essa poderia ser a teoria que vocês podem responder na questão 3, tá certo? Só relembrando, não estou dizendo que nós não devemos acreditar na teoria criacionista ou na teoria evolucionista. Isso depende de cada um de vocês, tá certo? A crença nas teorias independe de estudos. Até porque, para isso, quando nós estudamos as teorias, tanto a criacionista quanto a evolucionista, eu falei para vocês que cada um que ficava a critério de cada um, né? Nós também não sabemos qual é a certa, né? Ninguém sabe qual é a certa, a teoria certa, né? Os cientistas, eles dizem comprovar através de estudos que a teoria evolucionista está certa, né? Por outro lado, a igreja também conta que a teoria, através, né, da Bíblia, ela diz que a teoria criacionista é a teoria certa. Então, nós estudamos as duas e cada um acredita naquilo que é educado a acreditar, tá certo? Vamos à página, então, 39. Na página 39, nós temos lá. Leia o texto a seguir, que analisa a organização política do Império Inca e faça o que se pede. Então, o texto. O imperador era assistido em suas tarefas governamentais por um conselho de 4 membros, cuja opinião consultava antes de tomar qualquer decisão importante. Os membros do conselho eram intitulados Apo. Abaixo dos Apo vinham os Tuquirico, ou seja, os governadores da província. Os Tuquirico residiam na cidade, que constituía o lugar principal da circunscrição de que estavam encarregados, incluindo uma ou várias chefias. Eles representavam o soberano junto às populações locais
e, em seu nome, exerciam a justiça em todos os assuntos que escapavam à competência dos chefes tradicionais. Então, a primeira pergunta. De acordo com o texto, é possível afirmar que o imperador Inca governava sozinho o império? Justifique a resposta com elementos do texto. A gente viu, através do texto, que o governador Inca, ele não governava sozinho, né? Ou seja, ele tinha aí o auxílio dos conselheiros, né? Portanto, ele exercia um poder, até podemos dizer que democrático, né? Porque já que ele não era um governante ditatorial, um governante que governava sozinho, né? Ele escutava os conselheiros, logo ele exercia uma certa democracia, tá? Então, a resposta seria que os governantes não governavam sozinhos. Eles eram aconselhados, né, antes de tomar qualquer decisão, pelos conselheiros, tá certo? Vamos lá. Continuando aí, a segunda pergunta, letra B. Compare a organização política dos Incas e dos Maias e indique a diferença central no modo como esses dois povos organizaram o seu governo. Então, a gente vai comparar a organização Inca e a organização Maia. Só um momento. A gente pode dizer que, vamos lá, os Incas formavam um império centralizado. Já os Maias viviam em cidades-estados independentes e autônomos, tá? Então, vocês podem... Essa seria a diferença dos Incas para os Maias, né? Então, os Incas viviam no Império Centralizado, enquanto os Maias viviam em cidades-estados independentes e autônomas, certo? A segunda questão. Observe ao lado, a imagem ao lado é um trecho de um códice maia do século XV. Observe atentamente a imagem e, em seguida, faça o que se pede. Letra A. Descreva a imagem e formule uma hipótese para explicar o que ela representa. Letra B. Explique as principais características da religião maia. Então, vamos responder primeiro a letra A e depois a letra B. A letra A pede que vocês observem a imagem, né? E formule uma hipótese para explicar o que essa imagem representa, tá? Bem, a gente está vendo aí que a imagem, ela mostra 4 figuras que realizam um ritual. A gente pode formular essa hipótese dizendo que ela representa divindades maias, né? E que essa imagem ilustra um dos rituais feitos para os seus deuses, tá? Então, é uma imagem que ilustra rituais feitos para os deuses, tá certo? Então, a cultura maia, ela acreditava em vários deuses, né? Ela era uma cultura politeísta, né? Uma religião era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Por isso, essa imagem está representada desta forma, tá? E a segunda, né? A segunda questão pede para explicar as principais características da religião maia. Desculpa. Já até coloquei para vocês a primeira característica da religião maia, né? Eu já disse que ela é uma religião politeísta, ou seja, eles acreditam em vários deuses, né? E várias divindades representam fenômenos da natureza. Então, eles são politeístas, né? E os seus deuses, né? As suas divindades, representam fenômenos da natureza, certo? Para os maias,
os deuses protegiam a sociedade, mas exigiam diversos rituais, como oferendas, jejuns, preces, danças e até mesmo sacrifícios humanos, né? Nós chegamos a falar sobre isso. Número 2. Número 3. Uma das importantes realizações dos astecas foi na área de engenharia, como salientou o engenheiro e pesquisador paraibano Rômulo Navarro. Foi a partir da fundação da capital, em 1325, até a destruição pelos invasores espanhóis, em 1521, que o Império Azteca floresceu, atingindo vasto território baseado em construções de cidades com impressionante organização, com largas avenidas centrais, de onde se originavam, em ramificação retangular, as ruas secundárias. A admirável organização urbanística contrastava com notável desconhecimento em outras áreas. As retilíneas e largas avenidas não serviam a nenhum veículo, pois os astecas não conheciam a roda. As monumentais pirâmides, feitas com pedras de lava, foram construídas em degraus. Segundo o engenheiro, quais foram as principais realizações dos astecas na área de engenharia? Bem, a gente pode dizer que na área de engenharia, né, houve o planejamento das cidades com largas avenidas e um sistema de ruas muito bem organizado e pirâmides de pedras equilibradas em degraus, sem o uso de cimento, né? As pirâmides eram feitas de lavas, né? Então, não utilizava ali cimento, era pedra sobre pedra, né? Para montar essas pirâmides. Para a gente ver que eles eram altamente inteligentes, né? No que tange à engenharia, né? Eram engenheiros natos. Eles não tinham formação, mas já faziam grandes obras. Tá? Letra B. O que mais surpreendeu o engenheiro em sua pesquisa? Pode-se dizer que os astecas construíram largas avenidas e muitas ruas, mas não utilizavam nenhum veículo de transporte, né, com rodas, porque eles ainda não haviam descoberto a roda, né, a utilidade da roda. Então, o que mais chama a atenção do engenheiro é isso, né? São as avenidas largas que eles construíram, mas não se sabe para que construíram avenidas tão largas se eles não utilizavam carros, veículos, né? Eles ainda não tinham descoberto a roda, tá? Número 4. Você consegue identificar semelhança entre culturas dos incas, dos astecas e dos maias? Explique. Bem, a gente pode dizer que a agricultura, as desigualdades sociais, as crenças politeístas, o governo centralizado, né, são algumas características dessas sociedades. Tá? Então, a agricultura, as desigualdades sociais, as crenças politeístas e o governo centralizado. Né? Eram sociedades urbanas com conhecimentos de arquitetura e engenharia também. Tá? Então, a resposta seria essa. Beleza? Número 5. Amplie seus conhecimentos sobre as sociedades maia, asteca e inca e elabore um quadro comparativo registrando as tradições culturais, a organização social, política e da produção e as características do espaço geográfico que cada sociedade ocupou. Então, vocês podem
colocar, né, fazer um quadro ou colocar maias, astecas, incas, né? E depois colocar tradições culturais. Então, vão descrever as tradições culturais dos maias, depois dos astecas, depois dos incas. Embaixo vocês vão botar organização da sociedade, a mesma coisa, dos maias, dos astecas, dos incas. Organização da produção, maias, astecas, incas. Organização política, maias, astecas, incas. Características do espaço geográfico, maias, astecas, incas. Fez o quadro, vamos completar então, beleza? É um quadro mais ou menos desta forma que vocês irão fazer. Ó, um quadro, né? Maias, astecas, incas. Então, vamos colocar organização política, organização social, tá? Deste lado. E vamos completar o quadro como cada sociedade se comportava nesses aspectos. Beleza? Então, vamos lá. Então, temos ali as tradições culturais dos maias, né? Os maias eram politeístas, faziam sacrifícios humanos, tiveram desenvolvimento da matemática, da astronomia, desenvolveram o calendário e a escrita, né? Vamos completar as tradições culturais dos astecas. Também eram politeístas, faziam sacrifícios humanos, desenvolveram a matemática, desenvolveram também um calendário e uma escrita. E os incas, nas tradições culturais, eram politeístas, tiveram desenvolvimento da matemática, arquitetura e engenharia, e tinham tradições orais. Agora, a organização da sociedade maia. Os maias eram organizados em grupos sociais, que eram divididos em nobres, sacerdotes, funcionários públicos, artesãos, comerciantes, camponeses e escravos. Os astecas, organização da sociedade asteca, eram divididos também em grupos sociais. Esses grupos sociais eram formados por nobres, sacerdotes, militares, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. E a sociedade inca era dividido também em grupos sociais, representados por nobres, sacerdotes, militares, funcionários públicos, artesãos, camponeses e escravos. Organização da produção. Os maias, eles desenvolveram a agricultura, o artesanato e o comércio. Os astecas desenvolveram a agricultura, artesanato e comércio, moeda, que era o cacau. Os incas desenvolveram a agricultura em terraços, em cima das pirâmides, a pecuária, a tecelagem, o artesanato e o escambo, que era a troca de produtos. Como era a organização política dos maias? Eles organizavam-se em cidades-estados, né? Existia, então, a ausência de um Estado centralizado, né? As cidades eram independentes, autônomas. Os astecas tinham um império formado com um governo centralizado. Então, os astecas não tinham cidades-estados,
né? Eles tinham um governo centralizado. E os incas? Um império formado com um governo centralizado também, como os astecas. As características do espaço geográfico maia. Os maias ocupavam os territórios no México, Guatemala, El Salvador e Honduras. Os astecas ocupavam o Vale do México. E os incas ocupavam o Peru, a Bolívia, o Equador, a Argentina, o Chile e a Colômbia. Certo? Podemos, então, passar para a próxima questão. Próxima questão, página 42. Página 42. Leia o texto a seguir, que analisa a origem da expressão fonte histórica. Então, na página 42, vocês têm aí uma revisão de tudo que foi estudado, né, até aqui. Tá? Então, fonte histórica. Fonte é uma metáfora, pois o sentido primeiro da palavra designa uma bica d'água. Todos se inspiram no uso figurado do termo fons, fonte, em latim, da expressão fonte de alguma coisa, no sentido de origem, mas com um significado novo. Assim como das fontes de água, das documentais jorrariam informações a serem usadas pelo historiador. De acordo com o texto, qual é a origem da palavra fonte? Então, nós temos, né, se vocês olharem aí, o termo fonte vem do latim, que significa fons, F-O-N-S, né, que designava bica d'água, tá? Letra B. O que são fontes históricas? Isso nós estudamos nas aulas presenciais, lembram? Então, fontes históricas são quaisquer vestígios materiais ou imateriais de um passado antigo ou recente. É tudo que serve, então, para comprovar que a história, que aquele fato realmente existiu, tá certo? Isso é fonte histórica. A outra. Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Né? Acabei até de dizer para vocês. As fontes são fundamentais porque seu estudo traz informações sobre as sociedades, o modo de vida, a cultura, a forma de trabalho, o lazer, o tipo de governo e muitas coisas uma fonte histórica pode revelar para a gente, tá certo? Então, a fonte histórica ela é importantíssima para o estudo da história, tá certo? Serve para comprovar realmente que aquele fato existiu. E daí que a história existe. Tá? Número 2. Durante a pré-história, diversos grupos humanos se deslocaram para diferentes regiões do planeta. Esses deslocamentos ajudam a entender a forma como os seres humanos se espalharam pelo mundo e povoaram todos os continentes. Letra A. Que situações podem ter levado grupos humanos da pré-história a fazerem esses deslocamentos? Então, a gente, né, vai ver quais foram as situações que levaram, né, essas migrações. Provavelmente, né, esses grupos pré-históricos eles buscavam melhores condições de sobrevivência. Né? A gente sabe que os homens da pré-história eles viviam atrás dos seus alimentos. Eles ainda não tinham desenvolvido a agricultura, eles não sabiam plantar. Né? Então, eles tinham que se deslocar em busca de alimentos, em busca de sobrevivência. Tá? Até mesmo para se resguardar do frio ou do calor, né? Para se proteger dos animais, para ir em busca de alimentos. Então, eles tinham que ficar mudando de lugar
em lugar, né? Logo, eles eram chamados de nômades, né? Que eles mudavam de lugar para lugar. Letra B. Identifique algumas características do modo de vida dos grupos humanos no Paleolítico e indique quais delas permitem afirmar que eles eram nômades. Bem, vocês podem dizer que os grupos humanos no Paleolítico não produziam o próprio alimento. Obtinham esses alimentos pela caça, pela pesca, pela coleta, né? Quando havia escassez, eles migravam para outras áreas, né? Em busca de alimentos. Letra C. Compare o modo de vida dos grupos nômades da pré-história e o modo de vida dos grupos sedentários do mesmo período. Bem, os nômades eram grupos pequenos que praticavam caça, pesca e coleta. Os grupos sedentários eram agricultores e já tinham domesticado os animais, né? Formando, então, as aldeias e, nessas aldeias, eles produziam alguns artesanatos. Tá? Número 3. Observe uma das pinturas rupestres do sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais, datada de 7.000 anos, de 7.000 a 11.000 anos. O que a imagem representa? Então, a gente tem aí uma imagem, né, que é de um sítio arqueológico. Vocês sabem que sítio arqueológico é o lugar em que os arqueólogos, né, os historiadores, eles encontram, né, e que nesses locais existem riquezas que comprovam, né, que a história existiu naquele lugar. Tá? Então, são lugares que comprovam que tem fontes, né, riquíssimos em fontes, e que comprovam que aquele fato, que algum fato ocorreu ali. Tá certo? Então, a gente tem aí o sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais. E ele tem um desenho de uma pintura rupestre aí, né? Então, o que significaria, né, essa imagem para vocês, né? Aí a gente tem na legenda: pintura rupestre no sítio arqueológico da Lapa do Sucupira, no Parque Nacional da Serra do Cipó, Santana do Riacho, Minas Gerais, 2017. A gente pode observar que são duas figuras humanas em diferentes posições, né? Uma está deitada, outra está em pé, né? O que pode significar um combate ou uma espécie de dança, tá? Número 4. A legislação brasileira estabelece que, antes de realizar uma obra pública ou privada, em áreas com potencial de ocorrência de sítios arqueológicos e áreas de interesse histórico e cultural, é necessário fazer uma pesquisa autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, e coordenada por arqueólogos devidamente registrados. Caso sejam encontrados vestígios arqueológicos no local da obra, o resgate de peças e artefatos e o respectivo envio a museus também devem ser autorizados e registrados pelo IPAM. Quais são os objetivos dessa legislação? Forme dupla com um colega e conversem sobre o assunto. Depois socializem as conclusões com o resto da turma. Mentira, não vão formar dupla nenhuma, porque nós estamos em isolamento social. Vocês vão fazer essa atividade individual, sozinhos aí, ou com a ajuda dos familiares, tá certo? Já até fizeram, né? Então vamos à resposta. O objetivo seria assegurar a preservação do patrimônio histórico e cultural, garantindo que artefatos encontrados em locais de obras sejam removidos
por pesquisadores para que a sociedade possa estudá-los, né? Ou até mesmo conhecer, né? A sociedade conhecer e os historiadores estudá-los. Tá certo? Número 5. Os incas são reconhecidos por historiadores como criadores de uma eficiente estrutura de comunicações. Esse sistema de comunicação utilizava diversos mecanismos para garantir a rápida circulação de informações pelo Império Inca. Leia o texto a seguir. Os incas projetaram um complexo sistema de estradas e pontes que cortava as terras montanhas dos Andes, ou as terras montanhosas dos Andes. Ao longo das vias existiam inúmeras cabanas denominadas tambas, ou tambos, abastecidas de comida e água. Cada tambo era utilizada por corredores, os chasquis, que corriam de um tambo a outro, entregando mensagens através de um sistema de revezamento. Os chasquis eram inacreditavelmente atléticos e podiam transmitir uma mensagem na velocidade de 320 km por dia. O equipamento usado pelos chasquis era mínimo, leve e fácil de carregar durante a corrida. Levavam um kipó, que consistia em uma série de nós em cordas, que poderia ser usado para armazenar informações. Os chaquis carregavam um trompete feito de uma concha, o pututo, que era soprado quando eles chegavam ao seu destino. Explique o que eram os tambos, os chasquis e o potuto. Aí vocês já têm a explicação, né, nesse texto que vocês acabaram de ler aí, tá? Então, os tambos eram cabanas abastecidas com água e alimentos utilizadas pelos chaquis, que carregavam mensagens de uma região para outra do reino, uma espécie de correio, né? O patuto era um trompete utilizado para avisar a chegada do mensageiro, né? Então, já identificamos os três. Letra B. Com base nas características da sociedade inca, formule uma hipótese para explicar a importância do sistema de quipós e o complexo sistema de comunicação no interior do reino. A gente pode dizer que os incas tinham um império centralizado, no qual era importante as informações circularem com rapidez pelo território. E aí eles iriam garantir o cumprimento das ordens do imperador, certo? Então, esses chasquis, né, serviam, então, para levar as mensagens do imperador para todo o reino, para toda a sociedade, né? A sociedade, dessa forma, ficaria, então, conhecendo o que o rei, o imperador, queria através de suas mensagens levadas pelos chasquis. Número 6. O texto a seguir é um trecho de reportagem sobre recentes descobertas arqueológicas na cidade do México. Leia atentamente e responda às questões. Foram reveladas, nesta quarta-feira, novos achados arqueológicos no centro histórico da cidade do México. Uma grande estrutura circular, dedicada ao deus asteca do vento, além de uma parte do campo em que o conquistador Hernán Cortés apreciou pela primeira vez o ritual do jogo de bala, do jogo de bola mesoamericano. Os vestígios que podem ser vistos fazem supor que o templo tinha dimensões monumentais. Os pesquisadores estimam um tamanho de 34 metros de largura a 4 de altura. A menos de 7 metros e em paralelo ao templo, estão os resquícios do campo do jogo de bola, que pode ter tido 50 metros de comprimento.
Ambas descobertas se somam a um impressionante acervo de vestígios no centro histórico da cidade e fazem parte de tesouros arqueológicos que provavelmente permanecem escondidos sob as ruas e construções da capital. Com base nessa descoberta arqueológica, o que é possível saber a respeito da sociedade asteca? Bem, então a gente pode dizer que os astecas eram politeístas, né? E um de seus deuses representava o vento. Por isso, refere-se que consideravam outros fenômenos da natureza como divindades. Também podemos deduzir que eles praticavam jogos, principalmente aí o jogo com bola, né? E construíram templos monumentais, o que indica que tinham muitos recursos. Era uma civilização, né, economicamente superior. Tá? Vamos à outra. Letra B. A reportagem indica que Hernán Cortés, o conquistador espanhol responsável pela destruição do Império Azteca, presenciou jogos de bola no local das recentes descobertas arqueológicas. Em sua opinião, quais teriam sido as impressões de Cortés quando se deparou com as cidades astecas? Bem, aí a gente pode dizer que Cortés teria ficado impressionado com a capital asteca. A capital, né, a cidade, tinha construções monumentais, né, como o templo. Aí ele, então, fica admirado com essas construções. Letra C. Você considera importante preservar esse tipo de achado arqueológico nos dias atuais? Justifique. Bem, a gente sabe que um tipo de achado ele é fundamental para conhecer a história dos povos que viveram na América, né? Ou no mundo. Né? E a gente fala de América por ser o nosso continente. Tá? Então, é fundamental a gente esses achados para que se possa descobrir a história dos nossos antepassados. Tá? Quando se fala em América, a gente vai saber dos nossos antepassados, né? Os incas, os maias, os astecas, no caso do Brasil, os indígenas, né? E aí a gente vê o que os conquistadores europeus fizeram com essas sociedades. Né? A gente pode perceber, através desses achados, né, como eles viviam e o que os conquistadores, né, fizeram com as civilizações. Tá certo? Ficamos por aqui, então, né, com a correção dos exercícios e até a semana que vem. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus.